Uma boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Espero que todos estejam bem, como eu sempre digo, né, na medida do possível, mas nós temos que continuar caminhando, mesmo com as dificuldades, com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que continuar sempre caminhando. Nunca desistir, nunca desanimar, porque nós temos um Deus vivo, que Ele está sempre conosco. E Jesus sempre disse, em meio às aflições eu estarei contigo. Então, apesar de nós acreditarmos em Deus, saber que Ele existe, não tem como duvidar disso, e também o mal existe, sabemos que o mal existe. Então, esses vídeos que eu estou fazendo, eu já fiz 2, eu vou para o terceiro. Eu ia fazer 3, mas acho que vai ser uma sequência de 5 vídeos, porque eu quero deixar bem explicado desde o dia que Satanás, que era Lúcifer, foi criado, que foi o primeiro vídeo, a queda de Lúcifer e seus anjos, que foi o segundo vídeo, e agora eu preparei o terceiro vídeo, que fala como Satanás ele foi expulso do céu, ele está aqui na Terra. O que ele está fazendo aqui na Terra? Qual é a missão de Satanás aqui na Terra? O que ele pretende aqui na Terra? Então nós vamos ver através da palavra do Senhor o que ele está fazendo aqui e até que ponto ele pode nos seduzir, até que ponto ele pode fazer nós pecarmos. Então nós vamos mostrar aqui através da palavra de Deus o que ele e os anjos dele fazem desde o dia que foram expulsos do céu. Bom, para começar, Satanás, o nome de Satanás significa acusador. Ele nos acusa porque ele quer que todos sejam condenados ao inferno, junto com ele e junto com os anjos dele. A palavra inferno na Bíblia não é o que muitos pensam, porque muitos pensam que existe o céu, sim, o céu existe, que existe o inferno e que existe até o purgatório. Não. A palavra inferno na Bíblia não significa isso. A palavra inferno na Bíblia significa o lugar onde fica o lugar dos mortos, onde Satanás será destruído juntamente com os que se deixaram ser seduzidos por ele, e também juntamente os seus anjos, que foi a terça parte, que foi expulso do céu. E quando a Bíblia fala inferno, as pessoas já pensam que é um lugar onde a pessoa vai ficar pegando fogo o resto da vida eternamente. Não. O que existe na Bíblia é o lago de fogo, onde vai ser jogado Satanás, os anjos e o pecado. Então aquelas pessoas que pecam vai ser queimado junto, mas esse eternamente não é para sempre, porque Deus também ele não é esse Deus mau que vai deixar uma pessoa sentindo dor o resto da vida. Deus não é esse lago de fogo eterno. Enquanto a pessoa estiver queimando, ela está queimando. A hora que ela deixar de queimar, ela não queima mais, não é eterno, porque a Bíblia diz que não vai sobrar nem ramo, não vai sobrar nem raiz nem ramo. E se não vai sobrar nem raiz nem ramo, porque vai ser exterminado. Então, inferno na Bíblia é onde estão os mortos que não fazem a vontade de Deus. Então, é aí essa palavra inferno. Bom, vamos focar hoje no que é a missão de Satanás aqui na Terra. Ele sabe que ele tem uma missão aqui, ele sabe que ele tem pouco tempo aqui. Então, nós vamos focar nisso hoje. E depois no próximo vídeo, vai ser um outro vídeo que eu vou falar sobre como nos proteger de Satanás. Então não se assustem com o que eu vou ler agora, porque para tudo Deus dá uma solução. Então se ele está aqui agora, ele está fazendo isso, então Deus dá o antídoto de como nós podemos estar protegidos da armadilha de Satanás. Então nós vamos começar
estudar aqui através da palavra do Senhor. Então vamos começar com 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Vamos lá. No assim diz o Senhor, não no assim diz Sandra, e nem no assim diz o homem, no assim diz o Senhor. Então, 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, o que Deus está dizendo aqui para nós? Que nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está vendo aquilo que está acontecendo, né? Que realmente aquilo que está acontecendo é o que está acontecendo. Porque uma pessoa, quando ela bebe, ela não é sóbria. Ela bebe, ela já começa a ver coisas que não é para ver, ela já perde a noção do que é correto, ela perde tudo. Então a Bíblia está dizendo ser sóbrio. E vigilantes, o que é uma pessoa vigilante? Uma pessoa vigilante é uma pessoa que vigia, né? Então, como que nós podemos ser vigilantes na Bíblia? Ser vigilante na Bíblia é estarmos com a palavra de Deus na nossa vida, é estudarmos a palavra de Deus, é orarmos, é acordar de manhã, já cair de joelho e pedir a proteção de Deus e passar o dia vigilante. Como que é passar o dia vigilante? Bem, para mim, passar o dia vigilante, que é o que eu faço, que é o que está na Bíblia, é tudo que eu for fazer, pensar em primeiro lugar, será que Jesus faria? Será que Jesus estaria? Será que Jesus falaria? Será que Jesus pensaria isso? Será que Jesus comeria? Como que eu posso pensar se Jesus falaria? Somente a palavra de Deus mostra como Jesus é. E a Bíblia diz que nós temos que ter a semelhança do caráter de Cristo, que temos que ser santo como Deus é santo. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é uma pessoa separada daquilo que não agrada a Deus. Então, somente a Bíblia nos ensina a ser separados, a vigiar. O que nós temos que vigiar? Por quê? Porque Satanás, ele é comparado como um leão. A Bíblia tem definição de leão. Jesus também era leão da tribo de Judá, mas só que Jesus era um leão diferente. Agora, Satanás, nesse caso aqui, é um leão que quer devorar. Ele está ao nosso redor como um leão para devorar. Então, quando a Bíblia diz, seja sóbrios e vigilantes, porque nós temos que estar sóbrios, nós temos que perceber quando Satanás quer nos devorar através da palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente vê o que agrada a Deus e o que não agrada. E quando não agrada a Deus, se a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, nós estamos no terreno do inimigo. Então, se nós estamos no terreno do inimigo, então ele está ao nosso redor e ele vai nos devorar. Mas quando nós fazemos a palavra de Deus, Deus nos protege com a sua palavra. Aí, por isso que fala vigiar. Vigiar e ser sóbrios. É estar o dia todo com a mentalidade, com a mente em Jesus. Sempre orando, sempre cantando, sempre pensando no que Jesus é e colocando na nossa vida. Bom, então 1 Pedro 5,8 já nos mostrou. Agora nós vamos ver em 1 Tessalonicense. Vamos aqui procurar, que eu já deixo tudo marcado para a gente não perder muito tempo. Então tá aqui, 1 Tessalonicenses 5. 5, versos 5 e 6. Então vamos lá. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Bem, aqui Deus diz que todos nós somos filhos do dia. Todos nós, todos aqueles que querem ser filho do dia, são filhos do dia. Então, pela vontade de Deus, que todos sejam filhos do dia. Mas nem todos são filhos do dia, porque aquele que não é filho do dia é filho das trevas.
E trevas vem de Satanás. Trevas é escuridão. E quem está nas trevas está na escuridão. Então Deus diz assim: não durmamos como os demais, como os muitos. Não durmamos. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, mais uma vez aqui, Deus está dizendo: vigia, seja sóbrio. Vigia, porque eu amo vocês e quero ver todos vocês no meu reino. Deus está dizendo isso, mas para isso, Deus fala: vigia e sejais sóbrios, para serem pessoas de dia e não das trevas. Vamos ver em Mateus 16, 23. Vamos lá. Agora aqui Jesus, ele estava conversando com Pedro e por acaso aqui Pedro falou uma coisa para Jesus que não era de Pedro. Isso vinha de Satanás. Então Jesus, ele fala assim, ó, mas Jesus voltando-se diante de Pedro, fala assim: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, Satanás estava usando Pedro para Pedro falar uma coisa para Jesus que não era de Deus, que era de Satanás. Então Jesus fala assim para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim dos homens. E se não vem de Deus e vem dos homens, vindo dos homens, já é de Satanás. Porque as coisas têm que vir de Deus, as coisas não têm que vir do homem, as coisas têm que vir do assim diz o Senhor. Então vamos ver aqui João 8, 44. 8, 44. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Não está dizendo para todos. Esse é para aqueles que fazem a vontade de Satanás. Isso ele disse para os judeus naquela época. Para os judeus naquela época e para todos agora que não fazem a vontade de Jesus, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Olha o que que Jesus fala aqui do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu não quero ser filho do diabo. Eu acho que ninguém aqui quer ser filho do diabo. Mas para nós não sermos filhos do diabo, o que nós temos que fazer? Fazer a vontade de Deus. Porque desde lá no céu, nos outros vídeos que eu já fiz, aconselho que todos assistam os outros vídeos para entrar nesse estudo sobre Satanás, que ele não está contente desse estudo que eu estou dando, e eu estou percebendo isso porque está sendo umas semanas assim muito complicada, mas como eu tenho Deus comigo, Deus me cobre com a justiça dele. Então Deus está dizendo aqui que nunca afirmou verdade nele, porque desde lá no céu ele já veio com mentira. E aqui na terra ele é mentiroso. Ele faz as pessoas mentirem, ele fala mentira para as pessoas, ele inventa um monte de igreja, um monte de mentiras, para as pessoas saírem do assim diz o Senhor e seguirem o assim diz o homem. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, que ele é o pai da mentira. Não importa se você mente pequeno, se você mente grande. Mentira é sempre mentira e é pai da mentira. E no céu não entra mentiroso. O mentiroso que estava lá no céu, que mentiu, foi expulso. E daqui da terra nenhum mentiroso vai voltar para o céu, porque no céu não vai mais existir mentiras, não vai mais existir pecado. Então, quem quiser ir para o céu tem que largar do pecado que afasta do céu. Então, nós vamos continuar aqui vendo aqui 2 Coríntios. Aqui 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Agora que nós vamos ver
como que ele é aqui na terra. Vou ler de novo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando Jesus ele fala na Bíblia vigiar, nós temos que estar vigiando tudo que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, não a vida das pessoas, não o que as pessoas fazem na vida delas, porque o que as pessoas fazem na vida dela, elas vão dar conta com Deus. É vigiar aquilo que nos aproxima, aquilo que as pessoas mandam a gente fazer, aquilo às vezes até que as pessoas mandam a gente comprar. Então nós temos que vigiar, porque Satanás, ele é tão esperto, ele é tão astuto, até dentro da igreja ele usa as pessoas para nós pensarmos que aquela pessoa é boa, que aquela pessoa é um anjo, que aquela pessoa é tudo na nossa vida, para que nós confiamos na pessoa. Mas aqui a Bíblia diz, Jesus diz que Satanás ele se transforma até em anjo de luz. Ele pode aparecer como uma pessoa muito boa, usada por ele. E ele também pode se transformar. Ele também pode, se Deus permitir, porque Satanás não faz nada que Deus não permita ele fazer, ele tem um limite. Satanás tem um limite para fazer, então ele só faz aquilo que Deus permite. Bom, nós vamos ver aqui também, eu vejo a hora passando, nós vamos ver aqui em Efésios 4, 26 e 27. Ó. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que isso significa? Que se a gente estiver irada, se nós perdemos a nossa paciência, até aí é uma coisa. Agora, deixar que a nossa ira tome conta de nós, a gente comece a brigar, a gente comece a xingar, a gente comece a mudar o nosso comportamento, aí já é pecado. Então, aqui diz, irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a ira. Sabe por quê? Versículo 27. Não deis lugar para o diabo, porque a partir do momento que a nossa ira toma conta de nós, a gente já deu lugar para o diabo. Aí não é mais Deus que está conosco, é o diabo que está dentro de nós. Então, é muito, muito mesmo. Temos que vigiar muito. Em Efésios 6, 11 e 12, diz assim. 6, 11, 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o vizinho, não é contra o irmão, não é com o marido. A nossa carne é contra as hostes espirituais. Por quê? Porque as hostes espirituais, que é Satanás e o anjo, ele entra nas pessoas que não têm Deus e usa essas pessoas para que façam mal para nós, usa essas pessoas para aprontar ciladas para nós, para fazer nós pecar. Então aqui está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, que é Efésios 6, eu não vou ler agora, mas depois vocês podem estudar. Efésios 6, lá está. Tudo que nós temos que fazer para a gente estar revestido contra Satanás. Eu vou ler aqui João, não vai dar tempo de eu ler tudo, porque aqui meu tempo está acabando de vídeo. 1 João 5... 1 João 5, 18, diz assim. 1 João 5, 18, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, quanto mais a gente se apega a Deus, menos o maligno nos toca e não faz a gente pecar. Porque o pecado, ele anda assim, que nem os pássaros. Ele anda. Agora, se nós deixarmos ele pousar na nossa cabeça e fazer ninhos, aí já se torna pecado. Aí, para a gente voltar, tirar esse pecado da nossa vida, com muita oração, com muito arrependimento e muita transformação. Só assim Deus pode nos perdoar. Com o joelho no chão e pedir perdão sobre aquele pecado. E também
pedir que seja com arrependimento e abandonar, porque não adianta todo dia pecar, pedir perdão, pecar aquele mesmo pecado e pedir perdão, que para Deus isso não funciona. Então nós vamos ver aqui Apocalipse 12. Apocalipse 12, 12 diz assim: por isso festejai os céus e vós, os que neles habitais. Então, o céu é o melhor lugar. Então a gente tem que fazer da terra também o nosso céu. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás sabe que pouco tempo lhe resta para ele aqui nessa terra. Então ele quer levar quanto mais pessoas para ele, quanto mais pessoas ele quer levar para ele, porque todo pecado que nós temos, nós não confessamos e não abandonamos, e morremos com aquele pecado, nós vamos ser ressuscitados com aquele pecado, e aí não tem chance de a gente ir para o céu, e aí nós vamos queimar no fogo do inferno juntamente com Satanás. E todo pecado que é confessado, todo pecado que é abandonado, cai nas costas de Satanás. Então, isso é que Satanás quer. Ele quer que todos pequem, não confesse e não descubra que ele está por trás de tudo. Mas tem uma coisa, Satanás não obriga ninguém a pecar. Nós pecamos porque Deus nos fez com livre-arbítrio. Então, pecado é uma condição de você querer ou não. Se você está sendo tentado, você não está conseguindo, está sendo tentado, caia aos pés de Cristo, chore, clame ao Senhor, fala: Senhor, eu não quero, mas eu gosto desse pecado, mas eu não quero, mas eu gosto. Todo dia clama, Deus vai tirar essa vontade de pecar. Essa vontade de pecar. E Satanás vai sair do seu pensamento. Satanás não vai ter o poder sobre fazer você pecar, mas para isso Jesus disse: vigiar e orar. Não é vigiar a vida, é vigiar a nossa vida. É estarmos atentos com tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Com uma comida, com falar, com pensar, com vestir, com pessoas que a gente vê, porque a Bíblia diz: pelos vossos frutos vos conhecereis. Então, se aquela pessoa não tem os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito que tem na Bíblia, então seja anátema, se afaste dessa pessoa. Mas ame essa pessoa, ore por essa pessoa, mas não siga essa pessoa, não caminhe com essa pessoa. Bem, era isso que eu queria mostrar, o que Satanás está fazendo aqui, o que Satanás faz com as pessoas. Bom, armado para vencer, a palavra de Deus nos fornece todas as armas necessárias para resistir a Satanás e destruir as suas obras. Não é de admirar que o diabo não queira que sabemos sobre esses versículos da Bíblia. Se nós comprometermos com o serviço de Deus, notaremos que o diabo vai ficar furioso. Eu sei porque ele está furioso comigo. Mas podemos ser ousados em validar, porque temos a promessa da vitória. Então nós temos que ser usados em validar sempre aquilo que Deus quer, pôr na nossa vida o que Deus quer, porque temos a promessa da vitória sempre. O resultado da vitória é confiança, descanso e paz em nosso espírito, pois o fruto do Espírito se manifesta em nossa vida e ganhamos a vida eterna. Vocês querem ganhar a vida eterna? Eu quero, vocês querem? Então, estuda, porque aqui nós vamos ver tudo que Satanás quer que nós fazemos, e nós temos que não fazer o que ele quer, nós temos que fazer a vontade do Senhor, somente a vontade de Deus. E no próximo vídeo que eu vou fazer, que vai ser, esse é o terceiro, vai ser o quarto, como se proteger das armadilhas de Satanás. E depois o quinto vídeo vou falar para vocês sobre a destruição de Satanás, dos anjos e do pecado. Então, que vocês tenham uma continuação de uma boa tarde. Espero que tenham entendido, porque eu tenho só 26 minutos.
Os vídeos aqui que eu tenho só me dá 26 minutos, então tem que ser um pouquinho assim às pressas. Mas se tiverem dúvida lá embaixo, me faça uma pergunta que eu vou responder no Assim Diz o Senhor. E peço que vocês compartilhem esses vídeos, subscreva, coloque no sininho para que eu continue trabalhando para Deus. Então, que a paz do Senhor esteja com cada um. E assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Amém.